E aí, pessoal da Noturna, como é que vocês estão? Eu sou a Noturna, sejam todos bem-vindos ao canal. Estou aqui hoje para contar mais um relato para vocês. Para aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem com os amigos, sigam as redes sociais. Sem muita enrolação, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o relato de hoje, que ele bate mais uma vez na tecla sobre os tais joguinhos, né? Noturna, que joguinhos seriam esses? Tábua Ouija, jogo do copo, jogo do compasso, aquele jogo, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um que na minha época de adolescência eu já ouvi muito, nunca fiz, mas já ouvi. Era o jogo da Bíblia com a tesoura. Então, gente, na real não são joguinhos, né? Através desses supostos ditos jogos, né, se atraem coisas. E essas coisas não são legais, tá? Então, mais uma vez eu falo, se você não sabe com o que vai mexer, não mexa. Ainda que saiba, não mexa. É perigoso, tá? Sem muita enrolação, vamos dar início ao nosso relato. Quem mandou o nosso relato de hoje é um moço. Ele é de Recife. Ele pede para não ser identificado, tá? Os nomes contidos no relato, todos os nomes já estão trocados, são nomes fictícios. E o relato de hoje é um relato verídico. Vamos dar início ao nosso relato? O nome do relato é O Jogo Macabro. O relato que partilho com vocês ocorreu no ano de 1998. Chamo-me Eduardo. Eu e mais um grupo formado por 6 pessoas, Fernando, Patrícia, Karina, Diogo, Alessandra e Gustavo, induzido pela curiosidade, resolvemos jogar o jogo do compasso, uma versão da tábua Ouija. Por assim dizer, jamais vou me esquecer daquele dia. Era tarde de quarta-feira, mês de julho, estávamos de férias. E sempre gostávamos de ler histórias de terror, ver filmes e coisas do gênero. Mas nunca participamos de nenhuma brincadeira envolvendo o sobrenatural. Só ouvimos relatos de outras pessoas ou em filmes. Nesse dia em específico, chovia bastante e ficamos todos presos no prédio em que morávamos. Foi quando chamei todos para irem lá em casa. Estava sozinho. Meus pais tinham viajado. O céu estava pesado. Nuvens cinzas, escuras, cobriam o céu. Estávamos todos entediados. Foi quando Gustavo sugeriu que deveríamos jogar o jogo do compasso. Na mesma hora, olhamos espantados para ele. Você está doido? Protestou Patrícia. Ela não gostava de mexer com isso, mas eu e os demais nos empolgamos. Começamos uma rápida discussão sobre aceitar a brincadeira. Para a raiva de Patrícia, todos aceitamos. Ela com raiva falou: Isso vai dar ruim. Nós estamos mexendo com o que não conhecemos. Isso vai atrair o mal. Ignoramos os protestos dela e prosseguimos com a brincadeira. Pegamos uma folha em branco, desenhamos o mesmo modelo da tábua Ouija. Pegamos o compasso, colocamos ao centro, todos colocamos o dedo no objeto. Rezamos 3 Pai Nosso e 2 Ave Marias, sem dizer amém. E prosseguimos com a brincadeira. No início, houve muitos risos e não estávamos levando muito a sério, mas não demorou muito e algo no ambiente mudou bruscamente. Sentimos um peso, mas aquilo ia piorar. Gustavo tomou a iniciativa e perguntou se havia alguém ali conosco, e logo o objeto se moveu sob nossos dedos, formando a palavra sim. Rimos, pensamos que fosse Gustavo. Logo em seguida, Karina perguntou: É homem ou mulher? E dessa vez, sentimos algo realmente tendo controle, impulsionando o objeto para formar a nossa resposta. Homem. Daí por diante, ele revelou ser um homem
de 30 anos, que em vida exercia a profissão de motorista. Estávamos empolgados, mas havia algo de muito pesado no ar. Depois ele ficou em silêncio e não quis mais responder. Sentimos a atmosfera bem pesada e tenebrosa se formando ali. Foi quando Gustavo disse: Diego, o nome do suposto espírito. Se você ainda estiver aqui, faça algo, nos dê um sinal. E tamanho foi o susto quando escutamos passos próximo à porta de um dos quartos, e ela se fechou bruscamente. Para piorar, copos que estavam na cozinha se quebraram de repente. Patrícia quebrou o círculo. Foi a primeira a sair. Foi uma gritaria e correria. Saímos do quarto e fomos para a sala. As meninas ficaram com medo. E Patrícia, então, nem se fala. Nós queríamos continuar, mas por fim, todos foram embora. E a minha tia chegou para ficar comigo naquela noite. Todos voltaram para as suas casas, mas aquela madrugada foi marcada de sonhos estranhos e cada um teve uma experiência diferente. Viram vultos, passos e o pior, fui eu que vi uma sombra, como se fosse uma menina correndo e a porta do quarto se fechando, assustando eu e a minha tia. Depois disso, dormir ficou impossível. Logo amanheceu. E um pouco mais tarde nos reunimos novamente, dessa vez na casa do Gustavo. Compartilhamos as experiências ruins que todos tivemos. E Patrícia disse que teve um pesadelo medonho de que o espírito nos perseguia. Gustavo, então, disse que tínhamos que encerrar aquela jogada para ficarmos em paz. E mesmo com medo, decidimos por fim naquilo que tínhamos começado. E talvez tenha sido esse o nosso pior erro. O ritual de início foi o mesmo da outra vez. Porém, ao prosseguir com o jogo, as coisas ficaram bastante tensas. A atmosfera ficou muito pesada, e então o espírito Diego se mostrou vingativo, dizendo que não estavam em um bom lugar e que queria fazer as pessoas sofrerem. Foi quando o nosso terror ocorreu. A porta se fechou com violência. E o Gustavo ficou bem estranho. Sua expressão ficou diferente, e para o nosso desespero, vimos Gustavo falar coisas estranhas. Sentimos um medo terrível. Ele assumiu por um momento uma aparência horrenda, medonha. Todos começamos a gritar de medo. Era como se algo maligno tivesse se apossado do corpo dele. E então ele começou a se debater e falar coisas sem sentido. E com uma voz que não era dele. As coisas da estante começaram a se quebrar. Parecia que alguém ou uma força impedia a nossa saída. Choro, gritaria, achamos que todos iríamos morrer. Foi horrível. As luzes do quarto se apagaram por um momento. Tivemos a impressão de ver Gustavo se contorcendo, e então ele caiu no chão. Conseguimos abrir e sair do quarto. A gritaria chamou a atenção da mãe dele e da irmã, que eram médiuns. A mãe e a irmã, ao saber do ocorrido, nos passou uma bronca daquelas. Fez uma oração com a gente e com Gustavo. Ao acordar, ele disse que não se lembrava de nada que havia acontecido. Tempos depois, Gustavo se mudou e o objeto daquela maldita brincadeira ficou em posse da mãe dele. Foi uma experiência terrível que resolvemos guardar e não contar a ninguém até hoje. Mas agora resolvi contar, para que todos saibam o quão perigoso pode ser mexer com o que não conhecemos. Passamos um tempo ainda tendo pesadelos. Hoje, só eu, Patrícia e Karina temos contatos. Mas esse assunto jamais foi tocado. Gente, esse foi o nosso relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica um adendo, novamente, dentre todos que eu tenho feito, né? Não mexam com o sobrenatural, pois ele não é brincadeira. O sobrenatural existe, sim. Eu espero que vocês tenham gostado do relato e até o próximo relato.